Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa quarta parte de nossa segunda aula de epístolas paulinas e gerais. Nós estamos aqui analisando o livro de Colossenses em continuação. E nós vimos que a dificuldade que havia ali na igreja da cidade Colossos, ali na Ásia, era que dentro da igreja instalou-se a heresia, que era uma mistura ali de paganismo e ocultismo. E ao mesmo tempo teve uma mistura de legalismo judaico e cristianismo. Dá uma olhadinha na tua Bíblia aí rapidinho. Eu estou aqui, Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo ele fala assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 9. É claro, o pessoal, eles, vamos falar assim, negavam a divindade de Jesus. É tipo um gnosticismo dentro do contexto, dentro da igreja, através de falsos mestres. Ao 9. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele, Jesus, é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por meio de mãos, não por esse legalismo judaico, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, com Jesus, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Irmãos, se você continua lendo, analisando, nós temos aqui um conteúdo de excelência nessa escrita do apóstolo Paulo aqui aos Colossenses, a igreja de Colossos. Vamos estar analisando um outro ponto aqui dentro do livro de Colossenses, o conteúdo do livro. Os falsos mestres em Colossos, eles tinham rebatido algumas das principais doutrinas do cristianismo. Nada menos que a divindade, a autoridade absoluta e suficiência de Cristo. Colossenses apresenta Cristo como o Senhor Supremo, cuja suficiência o crente encontra perfeição. Aí a passagem bíblica. Os primeiros 2 capítulos apresentam e defendem essa verdade. Os últimos 2 desvendam as implicações práticas. A supremacia de Jesus Cristo depende da unicidade dele
com o eterno e amado Filho e herdeiro de Deus. Nele habita a totalidade dos atributos, essência e poder divinos. Ele é a revelação e representação exata do Pai e tem prioridade em tempo e primazia em categoria sobre toda a criação. Sua suficiência depende de sua superioridade. Então, se depende, então está garantido a suficiência de Cristo. A convicção da soberania absoluta de Cristo impulsionou a atividade missionária de Paulo. Paulo declara a autoridade de Cristo de 3 formas primárias, proclamando ao mesmo tempo sua adequação. Vamos verificar essas 3 formas primárias? Vamos lá. Primeiro, Cristo é o Senhor de toda a criação. Sua autoridade criativa abrange todo o universo material e espiritual. Como isso inclui os anjos e planetas, Cristo merece ser louvado. Ao invés dos anjos serem louvados, tinha isso ainda, né? Culto aos anjos. Oh, meu Deus do céu, não basta de heresia. E essas heresias se repetem hoje. Não pensem que não. Sim, estão se repetindo. A bagunça sempre se arma, sempre se repete. Além disso, não há motivo para temer os poderes espirituais demoníacos ou buscar supersticiosamente a proteção deles, pois Cristo neutralizou o poder deles na cruz do Calvário. Não precisa seguir demônios, não precisa seguir macumbaria, não precisa seguir espiritualismo. Tudo foi vencido e derrubado e neutralizado na cruz do Calvário. É simples assim. A suficiência e soberania de Cristo Jesus. E os colossenses compartilhavam de seu triunfante poder de ressurreição. Como soberano e suficiente, Cristo não é apenas o Criador do universo, mas também o preserva. É seu princípio de união e meta. O Senhor sustenta tudo com as suas mãos. Não precisamos da divindade greca-romana segurando o mundo nas costas. Quem segura as coisas nas costas, quem segura e sustenta o mundo, a criação, o universo, é o Senhor Jesus. Em segundo lugar, Jesus é o superior na igreja como seu Criador e Salvador. Eu vou falando aqui e as passagens bíblicas vão aparecendo. Leia a Bíblia. Ele é a vida e líder dela, líder da igreja.
E a igreja só deve submeter-se a ele, a Jesus. Os colossenses devem permanecer arraigados a ele, ao invés de se encantarem com especulações e tradições vazias. Em terceiro lugar, Jesus é supremo na salvação. Nele somem todas as distinções criadas pelo homem e caem as barreiras. Ele, Jesus, transformou os cristãos em uma única família, onde os membros são iguais em perdão e adoção. É ele quem importa. Em primeiro e em último lugar, o que importa é Jesus. Portanto, contrário à heresia, não há qualificações ou exigências especiais para vivenciar o privilégio de Deus. Não há. Qualquer outro tipo de coisa que botarem, não, para você ser salvo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Legalismo. Para você ser salvo em Cristo Jesus, a suficiência do sacrifício na cruz do Calvário é algo que preenche toda a esfera de nossas vidas, e assim o Senhor nos salva pela sua suficiência, sem apetrechos. Pastor, e como vai ser agora a vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus salva em Jesus? Guia-se através do manual de Deus, a palavra do Senhor. Os capítulos 3 ao 4 lidam com as implicações práticas de Cristo na vida diária dos colossenses. Paulo usa a palavra Senhor 9 vezes aqui no capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 18. O que indica que a supremacia de Cristo invade cada aspecto de seu relacionamentos e atividades conosco, corpo de Cristo, igreja do Senhor. Temos aqui o esboço de Colossenses. Nesse esboço de Colossenses, primeiro pontinho nosso é que nós temos a introdução, que é o capítulo 1, versículo 1 ao 14. Dentro desta introdução nós temos salvação, está aí a passagem bíblica, oração de louvor pela fé dos colossenses, oração de petição pelo crescimento deles em Cristo Jesus. Segundo ponto do esboço, a apresentação da supremacia de Cristo. Vai aqui no capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 2, versículo 7. Dentro desse segundo ponto, que é a apresentação da supremacia de Cristo, nós temos a supremacia do Senhor na criação, na igreja, na reconciliação, no ministério de Paulo. O negócio aqui é forte. É, de dar arrepio nos braços. Vamos lá. Terceiro ponto.
defesa da supremacia e suficiência de Cristo. Capítulo 2, versículo 8 ao versículo 23. Dentro desta defesa, a apresentação ali da suficiência de Cristo, nós temos contra a falsa filosofia, contra o legalismo, contra o louvor aos anjos, tinha isso, culto aos anjos, contra o ascetismo. Pastor, o que é ascetismo? Abra o dicionário, analise, verifique. Quarto ponto: supremacia de Cristo, exigida na vida cristã. Está no capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 6. Então, a supremacia de Cristo, exigida na vida cristã, em relação a Cristo, em relação à igreja local, em relação à família, em relação ao trabalho, em relação à sociedade não cristã, tudo aí com passagem bíblica. E nosso quinto ponto é a conclusão. Capítulo 4, versículo 7 ao versículo 18. E dentro da nossa conclusão, companheiros de Paulo, saudações finais, exortações e bênçãos finais. Que maravilha! Leia a palavra de Deus. Analise o livro de Colossenses. Hoje nós abordamos aqui Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Leia a palavra de Deus, analise, aprofunde-se. Amém? Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Paramos por aqui. Graça e paz em Jesus a todos. Amém.